Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui para dar o resumo completo do que aconteceu no capítulo 7 de Dandadan. Já aviso que é o capítulo da sugada, vocês vão entender logo logo por quê. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar nos comentários o que tá achando dessa obra maravilhosa. Indo já pro capítulo, a gente começa com uma breve discussão de Ayase e Aira, já que elas estão na casa da vovó Seiko e estão comendo macarrão com pouco barulho, por sinal. Sabe aquela historinha de não falar enquanto come? No caso, não ficar de boca aberta enquanto come? Então não é assim que funciona. A Ayase e a Aira ficam discutindo o tempo todo, socando o macarrão pra dentro. A Aira ainda está naquela mesma insistência dizendo que a Ayase é um demônio, porque não faz sentido o Okarun se transformar daquele jeito e a vovó Seiko ser muito mais jovem do que parece. Então ela diz que a vovó Seiko é extremamente bonita pra idade dela. A vovó Seiko, como quase não gostou do elogio, diz que a Aira está certa e que ela tem que dar um cacete na Ayase porque a Ayase é um demônio de verdade. Após muitos sons de ASMR alimentar, finalmente aquela palhaçada toda acaba e Aira vai embora de lá, não antes, é claro, de mostrar que tem um pouco de interesse no nosso menino, que agora é monobola. Enquanto isso, é claro, a gente sempre tem um foco na vovó Turbo comendo igual uma esfomeada. E finalmente a gente vai pra cena mais importante de todo o episódio, o momento que o Okarun finalmente coloca no lugar de volta o que ele perdeu. E como esse anime deve ser levado a sério, a maneira que é inserida as bolinhas do Okarun, bom, digamos que eles vão jogar um pouquinho de beisebol. A vovó Turbo é arremessadora e a vovó Seiko é a rebatedora. A vovó Turbo então se prepara, todos estão na posição e a vovó Seiko está na base com seu taco de beisebol chamado Nessie. Ela finalmente arremessa uma bola curva e em alta velocidade a vovó Seiko acaba não conseguindo acompanhar a velocidade daquela bola. Arremessada em direção às pernas do Okarun, finalmente ela volta pro lugar. Nosso menino provavelmente sentiu só um pouquinho de dor, até porque ele ficou pulando um bom tempo durante o episódio. E finalmente o nosso menino tem o item mais precioso na vida do homem mais uma vez. Já cortando já pro período escolar de Ayase, Okarun Ayase pergunta se ele quer fazer alguma coisa após aula. Ele diz que infelizmente não vai conseguir, até porque o nosso menino danado tem alguns relatórios para entregar que estão atrasados e mais tarde ele vai em algum lugar especial. Ayase escuta aquilo lá e acaba não acreditando muito, mas segue o seu dia escolar normalmente, ainda pensando no que Okarun está aprontando e se não tem alguma menininha na jogada também. As amigas de Ayase perguntam se não tem certeza nenhuma que tem alguma garota na jogada e ela se lembra como Aira olhou pra ele na hora que eles estavam almoçando. Nossa menininha levanta com muito ciúme, vai comprar um suquinho e adivinha quem é o garanhão que está no chão abraçado junto com Aira? Ele mesmo, nosso menino Okarun, encoxando ela no chão. A Ayase começa a ficar putíssima, mas voltando alguns minutos atrás, Okarun estava no corredor de fora da escola treinando, porque segundo ele não quer ficar mais fraco e atrapalhar a Ayase enquanto eles forem atacados. E como ele está procurando os itens preciosos dele, se ele não ficar mais forte, provavelmente ele vai ter problemas. Então tudo aquilo que ele tá fazendo é pelo próprio bem de Ayase. Mas infelizmente, meus amigos, Aira aparece. Ela dá uma olhadinha no Okarun e diz que finalmente vai decidir se declarar pra ele. E antes de falar qualquer coisa, ela já chega tentando beijar nosso menino virgem. Ele, como é apaixonado por mulheres, afasta ela com um tapa e pergunta o que tá dando naquela menina. Aira diz que viu em uma revista do seu pai que quando a mulher ama o homem, ela tem que se declarar pra ele com um beijo. O Okarun pergunta mais uma vez que diabo de revista é aquela, e a gente tem a cena cortada e mostra que é uma revista... digamos que uma revista muito interessante, por sinal. O Okarun continua dizendo que ela tá maluca e ela avança em direção ao Okarun tentando beijá-lo. Então eles começam a disputar força e como ele é extremamente forte, ele tropeça no chão miseravelmente e acaba caindo sobre Aira. E finalmente a gente tem aquela cena da bela vista que a Ayase teve. A gente vê exatamente como ela se sente no mais puro ódio. O Okarun vai atrás dela se arrastando, pedindo pra ela escutar ele que não é nada daquilo que ela estava pensando. Por fim, a Ayase pergunta pra ele se ele estava mentindo sobre o relatório e como realmente ele estava mentindo, ele disse, mas não diz tudo porque ele é extremamente imbecil. A aula vai seguindo normalmente até que a Ayase vai pra sua aula de biologia e fica brincando com o camarão pistola, enquanto o professor na escola explica que o soco daquela criaturinha é extremamente poderoso, que ele consegue vaporizar até mesmo a água. Enquanto escuta tudo aquilo, a Ayase diz pro camarãozinho pistola que ela também só quer sair dando soco em todas as coisas. E suas amigas fofoqueiras dizem que provavelmente a Ayase
está agindo daquele jeito porque ela foi possuída pelo espírito do Camarão Pistola. Cortando já a cena pro nosso menino Karun na sala de aula dele, ele está preocupado com o que aconteceu com a Ayase e com o que ela viu, mas ele decide não ficar apenas pedindo desculpa pelos erros dele, que ele vai ficar mais forte para proteger a Ayase também. Enquanto o professor explica a matéria, o Karun fica se exercitando no meio da aula. De repente, nosso menino sente uma pressão estranha no ar. Ele olha para o chão e ele está repleto de água. Ao olhar em volta, ele vê que todo o ambiente fora da escola está completamente escuro. E daí, de repente, ele escuta um grito extremamente estridente e percebe que esse grito é da Aira. Ele vai para fora do corredor e encontra ela perguntando para onde foi todo mundo. A gente consegue sentir aquele ambiente pesado e todo o vazio que tem dentro daquela cena. E mais uma vez a cena corta para nossa menina Ayase se perguntando aonde está o Karun, já que ela também está naquela barreira negra. Enquanto ela está caminhando pelos corredores, ela começa a sentir uma vibração vindo da água, como se tivesse algo se aproximando. Até que ela entra em uma das salas, se esconde atrás da parede e fica ouvindo um barulho estranho. Ela dá uma olhadinha de canto e a criatura que ela vê é muito parecida com um dinossauro, mas na realidade é o icônico monstro do Lago Ness. As vibrações que a Ayase fez na água ao se mexer caminham lentamente em direção ao monstro e finalmente ele identifica onde está a posição de Ayase. A desgraça da criatura começa a sugar toda a água que tem de perto dela e faz um canhão ultra fino de água superaquecido e utiliza esse mesmo canhão para disparar em direção a Ayase. Por sorte, antes de ser atingida, ficou com medo do monstro e se abaixou. Em uma cena muito foda, toda a parede da escola é completamente cortada. A gente escuta no fundo os batimentos cardíacos de Ayase e uma trilha sonora de fundo extremamente incrível. Por fim, o monstro, achando que finalmente matou nossa protagonista, vira as costas e vai embora passear. Não muito longe dali, o Karun escuta esse barulho e comenta que já viu algo parecido que foi na invasão alienígena na casa de Ayase, quando ele e Ayase ficaram encurralados por um alienígena que utilizava um traje parecido com o de Sumo. Ele então acredita que a Ayase também esteja ali e vai em direção a ela, mas na frente dele, meus amigos, tem um dos melhores personagens desta obra até hoje. Nosso Camarão Pistola Ebi-san. Ele é muito melhor que o Popó, rapaz. Quem é Popó perto do Ebi-san? Eu já quero ver até uma luta do Logan Paul contra Ebi-san. Enquanto Ebi-san se prepara para atacar o Karun, ele fica mencionando o nome Chiquitita, que, spoiler, tá? É a filhinha maravilhosa dele. Em velocidade, ele avança em direção ao Karun e ataca ele. O Karun, como é um pouco mais rápido, se transforma protegendo Aira e ele do ataque. Ele olha bem pra Aira e diz que vai lidar com aquilo sozinho e pede pra ela sair de lá e procurar a Ayase. Enquanto isto, meu amigo Ebi-san continua cantando e invocando o nome da Santa Chiquitita. O Karun finalmente vai avançar em direção a Ebi-san, mas a sua vista começa a ficar turva. De repente, uma onda gravitacional joga ele contra o chão, impedindo que ele continue transformado. Quando ele olha em volta dele, ele está cercado por 3 serponianos miseráveis que estão ali mais uma vez para, adivinhar o quê? Roubar as bananas poderosas do nosso menino Karun, dizendo que eles não têm aquela tecnologia de se teleportar através das linhas telefônicas e eles querem muito este poder. Então, por isso, meus amigos, eles vão arrancar a bananinha de Karun fora. Um dos serponianos, do meio das suas calças, saca um imenso tesourão. Creio eu, meus meninos, que seria necessário apenas uma tesourinha. Eles levitam Karun no ar e antes que algo pior aconteça com as bananas do nosso menino Karun, a Aira, transformada na seda acrobática, começa a girar em velocidade, atacando todos os serponianos à sua volta. Ela olha para todos eles e diz que não quer que ninguém utilize o instrumento de Karun antes que ela possa utilizar ele. E finalmente o capítulo acaba aí. Que animação está sendo essa? A trilha sonora é extremamente incrível. Tudo nesse anime encaixa maravilhosamente bem. Agora que a gente finalmente finalizou o resumo completo do capítulo 7 do anime Dandadan, não esqueça de deixar nos comentários o que você tá achando dessa série incrível. Também não esqueça de acompanhar os nossos outros conteúdos, avisando todos vocês que eu estarei fazendo a maratona completa de Dandadan de 5 em 5 capítulos, aproveitando praticamente todos os diálogos, menos do Quinta, porque eu não suporto o Quinta. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui hoje. Sonar quem diz tchau.